Rafael, psicólogo, e não se engane, pois assim como o personagem de hoje, o vídeo vai começar de uma forma e terminar de outra. Hoje vamos refletir sobre Konie Springer. Tem spoiler do anime, não tem do mangá. Vamos lá. O garoto que entrou pro time de reconhecimento graças às palavras do Eren, que costuma rir em situações de desespero, que muita gente não dá nem a mínima pra ele, que falam que ele deveria já ter morrido na série, talvez por ele lembrar o Kuririn. Além de tudo isso, é trabalhador. Konie é meio que o cara aleatório na série, teoricamente. No começo do anime ele tem até uma participação mais forte ali. Aí ele vai perdendo um pouco de espaço e depois na quarta temporada, BUM! Ele aparece novamente. Isso condiz com a própria face dele. A primeira face do Konie é uma face de esperança. Ele de fato confia que tudo vai dar certo. E à medida que o tempo vai passando, essa face de esperança vai sendo apagada. Tá, o que eu queria ter do Konie? A extroversão dele, ser extrovertido. Ele é extremamente. É aquele cara que tem basicamente zero de ansiedade social. Basicamente, um extrovertido é uma pessoa cuja energia está focado para fora. Como assim? Eles ganham mais energia interagindo com outras pessoas. O cérebro do Konie provavelmente é menos sensível e mais dependente da dopamina do que o cérebro do Armin, por exemplo, uma pessoa introvertida. O efeito da dopamina não é tão forte para os extrovertidos como é para os introvertidos. Então, para ter o mesmo nível de felicidade, o sistema de dopamina tem que ser mais ativo no cérebro dos extrovertidos. Portanto, pessoas com essa característica gostam de buscar mais situações que produzam uma recompensa externa. Então, eles falam mais, procuram mais interações, e por isso ele é o personagem, talvez o único ali, que interage com todo mundo do Esquadrão 104. Fala o que pensa, não tem receio nenhum de expressar suas emoções, sendo elas positivas, negativas, não tem treta com ninguém, ninguém odeia ele ali, nem a Ymir, por exemplo. Inclusive, ele ali é a única pessoa além da história que a Ymir tem algum contato. Ou seja, ele é basicamente ali a pessoa mais agradável da série. Ele é tão agradável que o Reiner tava se sacrificando pra salvar ele. A própria Annie também salva ele. E curiosamente, ele salva ali os dois agora recentemente. Algumas pesquisas mostram que, em média, os extrovertidos pontuam mais em medidas de felicidade do que os introvertidos. E isso não significa que os introvertidos estão sempre infelizes. Muito se especula que as pontuações mais altas dos extrovertidos podem ser fortemente influenciadas por uma maior aceitação social da extroversão, assertividade, saber se expressar, não se importar muito com a avaliação dos outros. Sim, estamos falando de alguém que talvez tenha uma ótima autoestima. Lembrando que quando o Konie é apresentado, ele é referido como alguém sem habilidades, apenas ali com uma boa capacidade de movimentação. Nem a mão ali ele conseguiu colocar direito no peito. A autoestima se relaciona ao sentido geral de uma pessoa de seu valor. Pode ser considerado uma espécie de medida de quanto uma pessoa valoriza, aprova, aprecia ou gosta de si mesma. O psicólogo austríaco Alfred Adler fala que genética, experiências de vida, pensamentos, circunstâncias sociais têm um efeito gigantesco sobre nossa autoestima. Mas ela não é fixa, longe disso. Ela vai mudando de acordo com os acontecimentos durante a vida. O seu contexto de infância, por exemplo, influencia bastante. A autoestima influencia como você se sente sobre si mesmo e impacta como você vive sua vida. Pessoas com alta autoestima tendem a ter melhores relacionamentos do que aquelas com baixa autoestima. Pra você ter uma ideia, a autoestima permite que você peça ajuda, por exemplo, e apoio das pessoas ao seu redor. O Konie, por exemplo, não tem receio algum de pedir ajuda, não se importando se alguém vai achar ele fraco ou não. Às vezes, quando você se esforça bastante pra pedir ajuda ou algo assim, com medo do que vão pensar, pode estar ali enraizado uma baixa autoestima. A autoestima não tem a ver necessariamente com as habilidades, ou seja, se alguém tem muitos pontos fortes ou tem uma boa aparência, não vai significar necessariamente que aquela pessoa tem uma boa autoestima. Como eu falei, experiências na infância influenciam muito. Por exemplo, não é mostrado o passado do Konie, mas sabemos que ele tem uma família, que ele tinha. Diferente do Armin, que não tinha, por exemplo. E ainda por cima, tinham crianças que batiam nele e minavam a sua confiança cada vez mais. E isso fazia com que ele atribuísse um valor negativo pra ele constantemente. Ao contrário do Konie, que tem uma estrutura diferente, que não está muito ligando para o que os outros pensam dele. Mas porque alguns reagem diferente desde sempre? A resposta pode estar no hipocampo. O hipocampo está intimamente envolvido com a autoestima. Isso faz sentido dado que o hipocampo está envolvido com a memória autobiográfica, uma parte fundamental do nosso senso de si e identidade, como nos sentimos sobre nós mesmos e as histórias que contamos aos outros sobre quem somos. Estudos, por exemplo, de morfometria, que é a atividade de medir estruturas anatômicas, mostraram que o volume de matéria cinzenta do hipocampo estava positivamente correlacionado com a autoestima, ou seja, ela é maior em pessoas que têm uma boa autoestima. O pesquisador Ulrich Orff mostrou em uma pesquisa sobre autoestima que ela aumenta continuamente da adolescência até a idade adulta média, tem um pico ali entre os 50 e 60 anos de idade e diminui após a velhice. Por mais que o Konie não seja forte, não seja um titã, não tenha muitas habilidades, isso não impede ele de ter uma boa autoestima. A autoestima é mais uma questão interna nossa. A autoestima não é o mesmo que autoconfiança. Autoconfiança é sobre sua confiança em si mesmo e sua capacidade de lidar com desafios, resolver problemas
problemas e se envolver com êxito no mundo. Ou seja, a autoconfiança é baseado mais em medidas externas de sucesso. A autoestima é mais baseado em medidas internas. O interessante é ter a autoestima funcional, nem muito, nem pouco. Igual a do Kony. É tipo, sua autoestima deve ser alta, mas não muito alta. Como assim? Pessoas com altos traços de narcisismo tendem a ter altos sentimentos de autoestima. Só que, consequentemente, sua autoestima também é frágil, instável. Mesmo pequenos insultos podem fazer o narcisista se sentir totalmente ferido. É por isso que pessoas com boa e estável autoestima tendem a ser muito mais saudáveis psicologicamente do que pessoas com autoestima alta, mais frágil. Por isso que a autoestima do Kony é invejável. Pra você ter uma ideia, você percebe que vemos ele mais com confiança do que o Armin, por exemplo. Mesmo o Armin sendo um titã e sendo bastante inteligente. Quando o Zeke captura o Raiden ali junto com a Pieck, ele vai atrás deles. Se não fosse a Range, ele iria atrás. E também já é demais, né, Kony? O psicólogo famoso pelas suas pesquisas sobre autoestima, Daniel Branden, fala que as pessoas que têm alta autoestima não têm medo de mostrar sua curiosidade, de perguntar, discutir suas próprias experiências, suas ideias, suas habilidades. Outro ponto interessante que também tem a ver com Kony, ele fala também que podem desfrutar dos aspectos humorísticos de suas vidas e se sentem confortáveis com sua assertividade pessoal ou social, o que torna o Kony um personagem extremamente agradável, mas não só pra gente que tá vendo a série, pros outros personagens também. Ele fala o que tiver na telha, sem filtro nenhum, questiona, pergunta, mesmo que aquilo seja algo extremamente inútil ou irrelevante, mas ao mesmo tempo, ele é aquele também que elogia as pessoas e que tenta motivá-las de alguma forma. É isso que ele fez com a Sasha, por exemplo, e posteriormente fez com o Eren também. Kony, pela sua extroversão e autoestima, se torna ali um amigo de todo mundo. E ele consegue tudo isso sendo exatamente ele mesmo. Mas aí estamos falando do mundo caótico de Shingeki no Kyojin. O famoso psiquiatra Carl Gustav Jung, no seu Livro Vermelho, fala que um homem pode sobreviver a todos seus amigos e parentes, enterrar aqueles que ele mais ama e levar uma existência solitária como um estrangeiro numa época estranha, mas não pode sobreviver a si mesmo e aos fatores internos de sua vida, e não pode enterrá-los, pois eles são seus verdadeiros eus e assim são inalienáveis. Após terminar de ver esse episódio em que o Kony mata ali o Samuel e o Das, eu fui analisar o que eu estava sentindo naquele momento e eu percebi que tinha muitos pensamentos relacionados à raiva. Eu de fato fiquei com raiva naquela cena, e talvez seja de fato o objetivo do episódio. Centenas de pessoas por detrás daquela produção com o objetivo de causar isso na gente. O grande amigo de todos teve que tirar a vida de dois amigos. Irônico, não é? Como Kony iria explicar para Sasha e para Ymir que ele tinha matado as duas pessoas que elas tinham salvado? E isso não ocorre de uma hora para outra. Kony, naquele momento, passa muito pelo que o psicólogo Albert Bandura denominou de desengajamento moral, que é basicamente quando alguém comete um ato, esse ato pode ser desumano, e utiliza de justificativas para cometer tal ato, para meio que se proteger. A pessoa passa a naturalizar aquela situação, e por isso não foi acontecendo de uma hora para outra. O garoto extrovertido e alegre foi perdendo seu brilho no decorrer da história. Kony perdeu sua família, sua mãe não era mais a mesma, e ele vai lá e cogita a hipótese de matar uma criança para salvar sua mãe. Também perdeu a pessoa que era a outra metade dele. Aí ele não confia mais no Eren, aquele que tinha sido a pessoa que motivou ele de forma indireta a entrar para a tropa de exploração. Ele não sabe mais se pode confiar nele. Tudo isso poderia ter feito ele agora a pensar em agir por conta própria. Ele sempre estava esperando pelos outros. O que fazemos, Jean? O que fazemos, Range? E isso foi criando meio que um novo personagem. O Kony julgou o Bertholdt e tempos depois usou as mesmas palavras que ele. O biólogo Franz de Waal trouxe em seu livro A Era da Empatia que mesmo na guerra a maioria das pessoas não está disposta a matar. Ele fala que a maioria dos soldados, mesmo os armados, optam por não matar alguém. Ele cita ali que durante a Segunda Guerra Mundial, apenas 1 em cada 5 soldados americanos disparou alguma vez contra o inimigo, e que durante a Guerra do Vietnã, soldados americanos dispararam mais de 50 mil balas para cada soldado inimigo morto. Ele fala que provavelmente essas balas foram disparadas para o ar, para o nada. Então, para o Kony fazer aquilo que nem ele mesmo sabe se era o certo a se fazer, ele teve que de alguma forma se convencer daquilo. Então vemos um Kony que já não era mais o mesmo, sua expressão sorridente some e a expressão de felicidade e de esperança que ele tinha deu lugar a expressões de raiva, rancor, vingança, frieza. E eu refleti sobre isso, sobre aquela raiva que eu tava sentindo naquele momento. E aí eu termino esse vídeo com uma reflexão. Tomamos um remédio, alguns têm uma reação e outros têm uma reação totalmente diferente àquele medicamento. Usamos um produto que funciona tão bem em alguns e em outros causam até alergias. E aceitamos isso tranquilamente. Porém, quando se trata de algo emocional, é diferente. Se alguém tem uma reação diferente da gente, falamos, nossa, como ela se ofendeu com isso? Ou, nossa, como essa pessoa agiu dessa maneira? Ou seja, por que respeitamos as reações fisiológicas dos outros, mas não fazemos o mesmo com as reações psicológicas? Por quê? Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo.